Olá, alunos, como vocês estão? Bem, aqui nós vamos continuar a aula a respeito do Renascimento, falando agora sobre algumas obras, desses grandes artistas renascentistas, Botticelli, Rafael Sanzio, Michelangelo, Leonardo da Vinci, né? E vai por aí afora. Então, eu só estou citando alguns desses grandes nomes. Essa obra aqui, ela tem o nome de A Escola de Atenas, tá? Só achar para vocês poderem ver. A Escola de Atenas. Essa obra, ela é de Rafael Sanzio. Segundo consta, ela foi uma encomenda feita pelo Papa Júlio II. Tanto é que essa obra ela se encontra no Vaticano. E aqui ele registra, né, alguns dos grandes filósofos, dos grandes pensadores da história. Sendo que na parte central aqui existe considerado, né, um dos dois maiores filósofos de toda a história. Aqui nós temos Platão e aqui seria Aristóteles, tá? Aqui nós teríamos, por exemplo, Mileto, né? Aliás, Mileto, Tales de Mileto, que era um pensador e também matemático. E também aqui teremos outros pensadores, e nesse grupo daqui também, tá? Sendo que esse aqui seria provavelmente Sócrates, né? E esse cara aqui, que as pessoas dizem que ele é desconhecido, acredito ser o próprio Rafael. Aqui essa obra ela está enaltecendo o conhecimento humano. Ela não é só desse tamanho, tá? Ela tem mais amplitude, ela é dividida em 4 partes e existe, por exemplo, escritos, né, na parte do teto aqui, enaltecendo o conhecimento, a busca do ser humano pelo conhecimento, o que para ele seria algo divino. Então ele faz assim um enaltecer, engrandece a questão do conhecimento humano e da busca pela razão, tá bom? Então aí a gente percebe claramente uma das características, né, do Renascimento, que é o racionalismo. Depois teremos uma outra obra, que é o Nascimento de Vênus. Vênus, né, a deusa Vênus lá dos romanos, da mitologia romana. Aqui é uma representação de Botticelli, considerada bem pagã para a época, até porque, como eu falei para vocês, boa parte dos renascentistas eram bem católicos, né? Então ele faz uma obra extremamente pagã, que surpreendentemente sobrevive, né, aos escrutínios da Igreja Católica. E aqui a Vênus ela está nascendo, mas já no corpo de uma mulher adulta, saindo do mar, apoiada numa concha e empurrada, né, para o continente pelo Zéfiro. Zéfiro oeste seria o vento, né? O vento do oeste empurrando a deusa Vênus para o continente. E aqui ela vai receber um manto, né, que vai cobrir a sua nudez, que tem uma simbologia, né, que alguns dizem que não é um culto somente ao corpo, mas ao espiritual. Essa obra, eu esqueci de falar, ela foi uma encomenda dos Médicis, tá? Lorenzo de Médici, que era uma das famílias mais poderosas da Itália e também eram mecenas. Essa obra é extremamente conhecida no mundo inteiro. Ela é do famoso Michelangelo, que é, na verdade, só uma parte da obra, tá? Vou mostrar e volto aqui depois, tá bom? Aqui, por exemplo, ó, aquela obra que vocês viram, né, Adão tocando no dedo de Deus, ela faz parte de um conjunto que está inserido, né, que foi feito no teto e nas paredes da Capela Sistina. A Capela Sistina, ela está no Vaticano. E essa obra ela foi uma encomenda do Papa Júlio II.
uma coisa interessante, Michelangelo ele era escultor, né? Então ele esculpia obras em mármore, grandes estátuas, e muitas delas famosas. E ele estava iniciando, né, estava começando a esculpir num bloco único de mármore a imagem de Moisés, né, a estátua de Moisés. E quando o Papa mandou chamá-lo, e ele então vai para a Capela Sistina, vai até o Papa fala, olha, essa é a capela, a gente terminou, e eu quero deixar essa capela com algumas obras de arte. E por isso você vai pintar a capela para mim. Como o Papa era a pessoa mais importante da Itália, eu falo Itália, gente, mas não existia ainda a nação italiana, tá? Eram reinos italianos. Então, como ele era a pessoa mais importante da Península Itálica, ninguém ousava, né? E era não só a pessoa mais importante da Península Itálica, era a pessoa mais importante da Europa. Ninguém ousava negar nada ao Papa. E o Michelangelo, a contragosto, foi pintar a capela. Ele, inclusive, deu tema para o Michelangelo, que seria aqui nessa parte da parede, ele iria pintar os 12 apóstolos de Cristo. Diz a história, né, que Michelangelo ele era muito mal-humorado. E ele, então, o Papa estava em guerra, o Vaticano estava em guerra, a igreja, ela possuía e possui até hoje exército, tá? Então, estava tendo conflito lá nos territórios pertencentes à igreja, e o Papa foi lá liderar a guerra e o deixou Michelangelo aqui. Diz a história que ele estava quase terminando, ele estava fazendo muito a contragosto, porque ele só pensava lá na estátua que ele tinha deixado de fazer por causa do Papa. E ele olha para a parede, e quando já praticamente estava encerrando, ele olha para a parede e tem um surto, tá? Ele pega as latas de tinta e suja toda a parede, tá? Estragando toda a pintura que ele tinha feito. E ele foge, obviamente, tá? Foge ali do Vaticano e vai se esconder numa pedreira, né? Aonde ele vai cortar mármore, vai trabalhar lá por 1 ano, o Papa manda procurá-lo, mas não acha, e ele fica escondido lá. Nesse prazo de 1 ano, ou quase 1 ano, ele faz um novo projeto para a Capela Sistina, e ele então, depois de terminado, ele procura o Papa, né? Mesmo sabendo que podia até ser morto por isso, ele procura o Papa, pede uma audiência, e o Papa então acaba vendo o projeto do Michelangelo e manda fazer o projeto que Michelangelo tinha criado. O projeto dele era criar cenas bíblicas que registravam, né, as cenas do Gênesis ao livro do Apocalipse. Então, todas essas cenas aqui que vocês estão vendo no teto da Capela Sistina conta a história bíblica, né? Que vai desde o primeiro livro até o último livro da Bíblia. E o Papa ficou encantado com o que ele viu, e hoje é considerada uma das maiores obras de arte do mundo, não por tamanho, né, mas pela grandeza e pelo valor histórico e até artístico dessa obra. Aqui é uma das obras, esse é o Michelangelo, aqui é uma das obras mais famosas dele na escultura, que vai ser a Pietà. Pietà, ela faz uma representação de Maria, né, com o Cristo nos braços depois da sua crucificação. Se você reparar os detalhes, né, ele esculpia com tamanha perfeição, ele registrava músculos, né, as costelas aqui, olha, ele faz, parece que você está vendo um corpo mesmo, né, que foi, sei lá, né, calcificado, sei lá, né, conservado aí. Então parece um corpo humano mesmo, devido ao tamanho dos detalhes que vocês podem observar. Olha aqui, o dedo, né, curvado em forma de, como se estivesse tendo uma contração, né? As dobras do vestido de Maria, né?
Então, a perfeição da escultura de Michelangelo chamava muita atenção e chama até hoje. Essa foi uma das obras. Ele também esculpiu Moisés, ele esculpiu Davi, que eu vou mostrar para vocês, né? Aqui, ó. Esse é Moisés. Tá? Moisés, ele está segurando aqui a tábua dos 10 mandamentos. Tá? É o líder lá hebreu, né, que libertou o povo do Egito para a terra de Canaã. Também, de novo, a perfeição dos músculos, né, registrado na escultura. A barba, né, uma barba longa. E aqui também o detalhe da roupa, né, as dobras e tudo mais. E outra grande obra dele, que é muito famosa, que ficava em praça pública, mas agora foi retirada, foi colocada dentro de museu, porque estava se estragando, né, com toda a poluição, com pombas sentando em cima. Eles levaram para o museu, restauraram a obra e agora ela fica protegida lá dentro do museu. Chama-se Davi, tá? Seria o rei Davi. Ele representa o rei Davi de forma nua e essa obra tem cerca de 4 metros. Então vocês podem observar as características do Renascimento nas obras de Michelangelo, tá? Sempre retratando o homem, né, na forma, como no centro de todas as decisões, procurando, né, retratar com mais perfeição possível o corpo humano. Tá? Tanto, eles tinham essa preocupação, tá? Todos os renascentistas tinham essa preocupação em retratar com a maior perfeição possível a natureza. Então eles estudavam muito para chegar a esse nível, né? Para, por exemplo, fazer, né, esculpir os detalhes desses músculos aqui, ó, não é fácil, tá? Nem um pouquinho fácil. Para ele ter noção desses músculos, muitas das vezes eles estudavam o corpo humano, tá? Então eles tinham estudos anatômicos, que era proibido na época, tá? Mas eles o faziam escondido. Como que faz os estudos anatômicos? Pega um corpo humano, tá? De uma pessoa que morreu, um indigente, e eles compravam esse corpo na clandestinidade e abriam o corpo para poder ver como ele era por dentro, para ver os músculos, nervos, para eles chegarem ao nível de perfeição que eles chegaram. Isso não foi feito só o Michelangelo que fez, tá? Leonardo da Vinci fez, a maioria dos grandes artistas se arriscaram para fazer isso, tá? Era proibido, a igreja proibia, ela não permitia os estudos anatômicos. Tanto é que a medicina ela só vai avançar na Europa depois que esses artistas, né, eles iniciaram esses estudos anatômicos escondidos, né? Aí os outros que começaram a estudar medicina começaram a se arriscar também e passaram a ter uma noção maior do corpo humano e a conhecer melhor, até mesmo para tratá-lo, tá? Essa é uma obra de Leonardo da Vinci, né, famosa, né? Leonardo da Vinci é muito famoso pela Mona Lisa. A Mona Lisa, né, existe toda uma ideia de conspiração em cima do quadro da Mona Lisa. Alguns dizem que é um autorretrato do próprio Leonardo, né? Outros dizem que existem segredos contidos dentro dessa pintura. Uma coisa que impressiona são os olhos da Mona Lisa. Isso aqui, segundo consta, né, historicamente, foi uma obra encomendada por um rico burguês, né, no norte da Itália, que encomendou para Leonardo da Vinci pintar a esposa dele. Então essa seria a esposa desse burguês, tá? Eu esqueci o nome dele agora. Então aqui os olhos, tá, gente? Se você pegar aí na casa de vocês e andar de um lado para outro, né, na frente do computador e olhar para a imagem, vocês vão ter a nítida impressão que a imagem ela está olhando para vocês. É como se ela seguisse vocês com os olhos, tá bom? E esse aqui é um autorretrato do Leonardo da Vinci, em um esboço, né, dele já idoso.
Ele gostava de fazer muito esses esboços, né, que ficavam registrados nos diários dele. Essa é uma outra obra, né, que é chamado de O Homem Vitruviano, aonde ele faz esse homem como se fosse dois homens se sobressaindo, né, um sobre o outro, sendo que o que está com os braços esticados reto e as pernas seria referente ao quadrado, que vocês estão vendo aqui, e o que está com os braços mais acima, né, e as pernas abertas seria referência ao círculo. E qual seria o ponto de partida dessas duas imagens sobrepostas? Seria o umbigo do homem vitruviano. Né? Aqui ele faz um esboço, fazendo assim uma retratação com relação à proporção do corpo humano. Né? É como se ele estivesse mostrando como nós temos o corpo proporcionalmente correto, né? As medidas, tá? Tudo vamos poder dizer assim, tudo na medida certa, tá bom? Outra coisa interessante sobre Leonardo da Vinci, ele é considerado um gênio da humanidade, tá, gente? Ele não era só artista, ele também tinha um conhecimento profundo sobre todos os conhecimentos da época. Ele conhecia astronomia, ele conhecia matemática, ele estudava anatomia, como eu já falei para vocês. E ele tinha vários inventos, né? Era um cara que pensava além do seu tempo. E ao escrever, ele sempre escrevia invertido, né? E às vezes a pessoa olhava e falava assim, nossa, esse cara ou não sabe escrever, ou ele escreveu uma outra língua aqui, mas não era. Para você poder saber o que ele escreveu, tem que colocar a imagem do que ele escreveu diante de um espelho, porque ele escrevia invertido. Aqui também um autorretrato dele, tá? Na vida idosa. Outra grande obra de Leonardo da Vinci, que é A Última Ceia, que é uma outra obra, né, que os donos da teoria da conspiração alegam que tem segredos contidos dentro dessa obra chamada A Última Ceia. Aqui são as invenções de Leonardo da Vinci. Seria aqui são invenções que ele nunca colocou na prática, tá, gente? Sempre ficou no papel. Ele não tinha tecnologia na época para criar isso, fazer ele palpável, né? Transformar a ideia dele do papel para o que é palpável, que é material. Aqui seria um carro de guerra. Esses furinhos que vocês estão vendo aqui seriam armas, né? Como se fosse um tanque de guerra. Aqui é uma projeção do que poderia ser o paraquedas, tá? Aqui seria, vamos dizer assim, o princípio, né, para a ideia da hélice do helicóptero. Aqui seria algo parecido com uma asa delta, né? Seria um instrumento de voo. Aqui seria uma besta gigante, uma arma de combate. Aqui também era como se fosse uma metralhadora, né? Cada uma dessas armas carregadas iriam atirar ao mesmo tempo. E aqui é por dentro do carro de guerra, né? Utilizando-se rodas, com um mecanismo, como vocês podem ver, que seria a máquina que moveria esse carro de guerra. E aqui a bicicleta, né? Pensada por ele. Mas, Sora, aqui não é só um papel, porque alguns cientistas atuais, né, começaram a colocar essas ideias de Leonardo da Vinci, né, na prática para ver se daria certo. Inclusive a asa delta aqui, né, eles construíram baseado nas ideias de Leonardo da Vinci, seguindo o desenho dele, tá, e parece que conseguiram fazer voar. Esse aqui também vocês podem ver, tá? Você tem que girar e aí depois você gira no máximo, depois solta, ela gira ao contrário e aí levanta, né, com a força do vento, tá bom? São grandes ideias aí de Leonardo da Vinci. Parei por aqui, até a próxima aula.